Romanos capítulo 8, versículo 18, na verdade, o versículo 17, né, que eu terminei a semana passada. Lembra o contexto aqui? Paulo estava falando sobre filiação e de repente ele introduz sofrimento no meio. É o que nós vemos na parte B do versículo 17. O versículo 17 começa assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Daí depois parece que do nada ele introduz sofrimento. Ele diz: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Versículo 18: porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Só até aí, depois até o versículo 25, nós vamos lendo aqui à medida que eu for ministrando. Olha para cá, por favor, agora. No versículo 17, como eu acabei de dizer, Paulo ele vinha argumentando sobre sermos filhos de Deus, sobre o testificar do Espírito Santo, sobre o Espírito, de fato, ele mostra para nós que somos filhos de Deus, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Daí, de repente, aqui na parte B do versículo 17, ele diz: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E no versículo 18, tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Deixa bem claro, Paulo, quando ele diz com a glória a ser revelada em nós, ele está falando especificamente de nós, filhos de Deus. Algo que de fato vai ser revelado em nós, apenas em nós. Não é em todo mundo, não é em toda a criatura, não é em todas as pessoas, não. Apenas nos filhos de Deus, porque essa é a grande divisão, filhos de Deus e filhos da ira, diz a Escritura. Não há outro tipo de repartição, ou se é filho de Deus, ou não se é. Eu sei que é duro, né? Mas ou não se é filho, ou se é filho de Deus, ou se é filho do diabo, das trevas, é o que diz a Escritura. Lembra que Jesus disse para Judas, diz para os fariseus: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Ele é o pai de vocês. Consegue ver que só há essa diferença? Então, quando Paulo vem consolar os romanos aqui dizendo, olha, que algo vai se revelar em nós, nada se compara ao que será revelado em nós, ele está dizendo especificamente aos seus filhos. Nós podemos sim esperar algo grandioso e bom a nosso respeito na glória futura, diferentemente dos ímpios. A Escritura não tem nenhuma boa esperança para o futuro aos ímpios. Nenhuma! Eu sei que às vezes a gente tenta consolar, né? Você está lá no velório e morreu o ímpio. Você fica lá, mas tomara que tenha se arrependido. É claro, tem essa possibilidade. Mas se não se arrependeu, que a Bíblia diz que vai torrar no inferno. Não existe purgatório, não existe missa de sétimo dia, não existe essas macumbas que as pessoas fazem. Isso que o catolicismo acredita, o que a Escritura propõe para mim e para você, e deixa bem claro, é que aqueles que são filhos, de fato herdarão algo bom. Aqueles que não são, sofrerão duras penas, como diz a palavra do Senhor. É por isso que Jesus nos aconselha em Mateus dizendo assim: fugi da ira vindoura. Eu sei que é dura a palavra, né? Ira vindoura, a ira de Deus. Fuja dela. Em Apocalipse depois, vai dizer assim, que muitos ímpios, eles desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. O sofrimento vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que eles vão querer se matar. Só que mesmo querendo se matar, a morte vai fugir deles. Você consegue pelo menos ter um pouco da percepção do quão vai ser dolorido, do quão vai ser sofrido? Pessoas preferirem a morte, mesmo assim a morte fugir delas. É isso que Deus tem preparado para aqueles que não se arrependem. Até mesmo nesse mundo, os ímpios não têm esperança, alegria plena. Eles podem ter momentos de alegria. Isso o ímpio tem, claro que tem. Dia do pagamento é um dia de alegria, pelo menos para aqueles que não estão no negativo, porque muitos, né, cai o pagamento, já vai negativo, não adianta nada. Mas o dinheiro traz um pouco, sim, de alegria, prazer, casa, conquistas. Só que até o que de melhor esse mundo pode oferecer, pode ter certeza, não satisfaz o ímpio. É por isso que ele fica sempre na sede, né, de querer mais, mais, mais. Porque por mais que ele possa ter tudo que os olhos humanos cobice, ele jamais vai ter a paz de Deus, é o que diz Paulo. Ele jamais vai se sentir completamente satisfeito. É como você estivesse morrendo de sede e você bebe água do mar. Vai matar a sede? Não vai. Vai fazer você ficar com mais sede. Assim é o ímpio. Ele nunca tem paz, nunca tem regozijo, apenas leves momentos de alegria. Este mundo que nós vemos com os nossos olhos é a única coisa boa que os ímpios vão poder desfrutar. A única coisa boa. Da mesma forma, este mundo terrível é
é o único inferno que nós, filhos de Deus, vamos suportar. Por isso que os ímpios têm que aproveitar esse mundo. Sabe por quê? O melhor que eles podem conseguir está aqui. Depois a vida dele vai ser angústia, sofrimento eterno, banidos da face do Senhor. É o que diz a palavra do Senhor. Por isso é importante isso que Paulo diz, não é? Olha, nada se compara à glória a ser revelada em nós. Em nós quem? Apenas nos filhos. Eu quero passar apenas 3 princípios hoje aqui então, dessa palavra. Primeiro, a visão da vida futura ajuda a suportar os sofrimentos da vida presente. A visão da vida futura, vida eu coloquei até com letra maiúscula ali de propósito, né? Vida futura, no céu com o Senhor. A visão da vida futura ajuda a suportar os sofrimentos da vida presente. É por isso que Paulo diz aqui no versículo 18. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando Paulo diz tempo presente, ele não está dizendo um período de anos, ou até mesmo a nossa vida, né? Desde quando nascemos até morrermos. Mas esse tempo presente que Paulo diz, que os sofrimentos do tempo presente não se comparam àquilo que Deus tem preparado, a glória que vai ser revelada, ele está se referindo ao período que vai da ressurreição de Cristo até a sua volta. Ou seja, nesse período, desde a morte de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, até a volta dele, o sofrimento desse tempo presente não se compara com a glória a ser revelada em nós, diz o Senhor. Portanto, eu e você temos que saber que existe essa vida, mas existe também uma era vindoura. É o que Paulo está debatendo o tempo todo, dizendo para eles, olha, eu sei que hoje talvez vocês estejam passando por momentos difíceis, tenebrosos, sofrimento, mas aguenta um pouquinho. Essa vida é em média 70, 75, 80 anos. Aguenta um pouquinho, porque algo muito melhor tem sido preparado para os filhos de Deus. É dessa forma que Paulo começa a consolar os romanos, dizendo, olha, eu sei que as coisas estão difíceis, podem piorar, mas tenham fé, aguentem mais um pouco, que Deus tem preparado grandes coisas para nós. Quanto à vida futura, meu irmão, eu e você não temos o que temer. Lembra de João 14, quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique preocupado. Eu vou preparar moradas, e quando estiver preparado, quando estiver pronto, eu vou voltar. Essa é a paz que eu e você devemos ter. O ensino de toda a Escritura e de todos os apóstolos no Novo Testamento é a respeito disso, em relação à vida futura. Sim, eles dizem, olha, viva bem, o máximo que você puder aqui nesse mundo. Só que lembre-se que você não é daqui. Foi isso que Cristo fez. Lembra, ele diz, o meu reino não é desse mundo. O nosso também não é. É claro, eu não estou dizendo com base nisso que vamos ser alienados e viver nas nuvens. Claro que não. Quando o povo de Deus foi para a Babilônia, Daniel disse para eles, façam o melhor que vocês puderem nessa terra, mesmo sendo escravos, mas saibam que este não é o lugar de vocês. E a mesma coisa nós, em relação a esse mundo aqui. Tito, capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim, Paulo dizendo para Tito, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Na esperança do quê? Da vida eterna, que Deus prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, nós temos a divisão, né? Antes e depois de Cristo, mas para Deus não tem divisão, ele existe não só para uma eternidade futura, mas ele também existe desde uma eternidade passada. Ele não tem princípio de dias. Depois em 1 Pedro vai dizer assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo, dizendo para mim e para você que tenham paciência, Jesus volta. Todo esse sofrimento, essa angústia que nós passamos no mundo presente não se compara com a glória a ser revelada em nós. E por que você acha que Paulo bate nessa tecla o tempo todo? Porque Paulo teve um vislumbre da glória. Em 2 Coríntios, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele disse que ele viu coisas que as palavras humanas não eram capazes de transmitir, de retransmitir aquilo que ele viu. Tanto é que para ele não ficar orgulhoso, tamanho as visões maravilhosas que ele teve, lembra que Deus colocou um espinho na carne? Para que ele não se tornasse orgulhoso, porque, Paulo, você viu coisas maravilhosas. Ele disse, nós vi coisas inefáveis, ou seja, eu não consigo reproduzir o que eu vi. Não tem palavras para descrever. Eu sei que quando nós lemos Apocalipse, você vê, olha, ruas de ouro, diamante. Você pensa, pastor, será que vai ser esse mesmo? Eu pergunto, para que vai servir ouro no céu, hein? Você vai comprar alguma coisa? Não vai. Mas você tem que lembrar que a Bíblia é a forma do Deus divino, lá do céu, falar conosco, seres humanos limitados. Então ele usa algo que tem valor para nós. Ouro, diamante. Mas não quer dizer que vai ser desse jeito. É só para nós termos uma ideia. Olha,
vocês não têm noção que está sendo preparado para vocês. É por isso que Paulo diz, vocês não têm noção que está sendo preparado para vocês. É por isso que ele ensina os romanos dizendo, olha, aguenta um pouquinho nessa vida. Ainda que seja doído, dolorido, sofrido, aguenta um pouquinho. Tem alguns programas de TV, eu acho tão interessante, né? Por exemplo, vai na casinha toda arrebentada do fulano. Daí eles tiram a família um mês da casa e reformam a casa. Daí fica no hotel um mês, 15 dias, sei lá. E depois volta a família para ver a casa reformada. E é legal que tem aquela cortina bem grande na frente da casa, né? O bairro inteiro sai para ver. Acho que, se não me engano, fizeram isso uma vez aqui em Pinda, parece, no Crispim. Onde, Moreira? Fizeram lá. Eu fico pensando aquela família diante daquela cortina, sabendo, meu Deus, olha a casa que eu tinha. O que vai ser? Porque com base nos outros programas que ele assistiu, é só casão. É a mesma coisa nós em relação a outra vida. Eu sei que às vezes nós estamos diante de um véu meio nebuloso, que nós não conseguimos enxergar atrás. Qual é a nossa casa, qual é a nossa morada que o Senhor tem preparado. Mas pode ficar em paz. É algo infinitamente melhor do que a nossa mente limitada consiga imaginar. Infinitamente maior. Uma boa tradução aqui, revelada em nós, né, como nós lemos aqui, porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória a ser revelada em nós. Uma boa tradução, em vez de ser revelada em nós, seria está em depósito para nós. Como assim? Deus está preparando algo que nós não vamos desfrutar apenas como espectadores, não vamos apenas assistir, mas está preparando literalmente algo para nós que nós vamos desfrutar daquilo ali. E com base nisso, o que são os sofrimentos do tempo presente, meu irmão? Com base em tudo aquilo que Deus tem preparado para nós no futuro. O que são os sofrimentos do tempo presente? É isso que Paulo está debatendo. Às vezes eu sei, pastor, eu ganho pouco, eu estou desempregado, eu estou separado, fulano está doente, meus filhos estão terríveis. Eu sei, mas pensa comigo, o que é 1 minuto de dor comparado com uma vida toda de alegria? Se eu pudesse fazer um desafio para vocês, assim, olha, vou dar uma opção. Eu vou infligir 1 minuto de dor para você, em você, 1 minuto apenas, 60 segundos. Só que em contrapartida, depois desse 1 minuto de dor, você vai ter 80 anos, 75 anos de refrigério, paz, alegria, sem nenhum tipo de constrangimento ou dor. Você faria esse negócio comigo ou não? Tenho certeza que sim, né? O que é 1 minuto de dor comparado com 80 anos? Nada. Ainda que você tenha uma vida inteira sofrida. O que é uma vida inteira de sofrimento comparado com uma eternidade ao lado do nosso Deus? Ainda que você tenha um passado terrível, sofrido. Olha, eu já conversei com pessoas, com meninas que foram abusadas por parentes, meninos que foram abusados por primos, pessoas que desde que se conhecem foram traídos por marido, por esposa, que o filho não deu valor, vidas terríveis, abusos, humilhação. Talvez você tenha uma vida que financeiramente é muito difícil, pobre. Talvez o seu casamento é ruim, é um casamento de fachada, o relacionamento com seus filhos é terrível. Talvez o seu problema é a enfermidade, o luto ou uma deficiência. São coisas ruins. Mas o que são essas coisas comparados com uma eternidade ao lado do nosso Deus, uma eternidade de glória? Uma vez eu conversava com uma irmã, ela é deficiente visual desde os 7 anos, né? Já dei esse exemplo, mas vou dar de novo. Eu não sei quanto a você, mas, puxa, deve ser horrível. Faz o teste, toda vez que eu lembro dela, eu faço o teste lá em casa. Fico lá uns 2, 3 minutos lá com alguma coisa amarrada no olho. Deus do céu. Muito difícil. E essa irmã não enxerga, mas chora. E ela dizendo para mim desesperada, eu não tenho marido. Meus parentes, minhas filhas, meus filhos, quase não ficam comigo. Quando vem, fica na internet e larga eu sozinho. Minha companheira às vezes é a TV. A voz que eu ouço é o eco da minha própria voz. E ela cega, chorando, dizendo para mim, o que eu fiz para merecer tudo isso, pastor? Eu não entrei no mérito que ela fez, né? Claro, é o nosso pecado que nos faz sofrer. Mas eu disse para ela, falei, irmã, por mais que, eu não sei como dizer que ela tem, uns 70 e pouco, deve estar ali uns 70 anos sem enxergar, muito difícil. Falei, olha, eu creio que Deus pode fazer você ver através de uma oração. Mas ainda que essa não seja a vontade dele, ainda que você morra sem enxergar,
Um dia os seus olhos vão se abrir diante do Rei da Glória. Um dia você vai ver Deus face a face. Então, um vislumbre apenas da glória do Senhor. Você não vai nem lembrar de toda uma vida sofrida que você teve. O que ficou para trás ficou, porque você vai ver, Deus é melhor que todas as coisas. E você ainda vai agradecer talvez essa cegueira, porque você deixou de ver coisas horríveis. Convenhamos, nós que enxergamos, vemos coisas que às vezes preferimos ser cegos. Mas eu disse para ela, não se preocupe, um dia os seus olhos vão abrir diante do Senhor. E essa é a nossa esperança. Ainda que a vida seja sofrida, sim, tem umas que são mais sofridas que as outras. Mas sabe qual é a boa notícia? A vida e as tribulações são curtas. As duas coisas. Tiago diz que a nossa vida é como uma neblina. Já acordou aqueles dias que você olha tudo nublado? Você vai, escova o dente, pente o cabelo, faz as coisas, toma um café, você olha, nossa, acabou a neblina, foi embora. Essa é a ilustração que Tiago dá a respeito da vida. A nossa vida é assim, olha, passa no estalo, da mesma forma o sofrimento. É por isso que Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação. Olha, ele diz que não só é leve, mas também é momentânea. Eu sei que a noite de alguns são maiores do que outros. A noite dessa irmã, 70 anos. Algumas noites são mais curtas, mas todas são momentâneas. É o que a palavra do Senhor diz para mim e para você. É por isso que nós não devemos nos apegar a esse mundo passageiro, de forma alguma. Não estou dizendo que você não pode desejar ter boas coisas nesse mundo. Você deve, sim, desejar dar o melhor para os seus filhos, ter uma condição de vida cada dia melhor. Só que também sem se esquecer que essas coisas vão ficar aqui. Nada que você conquiste você vai levar, a não ser as almas que você é instrumento nas mãos de Deus para que elas se convertam. Mas você lembra dos heróis da fé? Cerrados ao meio, decapitados. E mesmo assim, eles diziam, nós somos peregrinos nessa terra. Sabemos que isso aqui é de passagem. Pode sim, meu irmão, desafio você, né? Tenha perspectiva de uma vida melhor, de um ano que vem melhor, de um salário melhor, de um casamento melhor. Todavia, jamais se esqueça que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida aqui, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha o que Paulo disse, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Ele não disse que não podemos ter esperança, devemos ter. Porque algumas pessoas tentam ser espirituais demais, dizendo, eu não ligo para dinheiro, eu não ligo para carro. É mesmo, não ligo para dinheiro, tá bom, dá o seu para mim, vai ser feliz então. Você não liga? Falar que não faz diferença. Para mim não faz diferença. Ovo e bife é a mesma coisa. Mentiroso. Não é. Não é a mesma coisa. Falar que ver o seu filho querendo ter as coisas, querendo um brinquedo, alguma coisa, você não ter condição, não é importante, é mentira. Dói na gente que é pai. Ver o menininho querer alguma coisa, não poder dar. E não poder comprar. Terrível. Mas nós devemos lembrar sempre que a nossa esperança, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas aqui, de fato somos os mais infelizes. O interessante é que Paulo diz, né? Não se compara. Ele diz, não se compara fazendo uma comparação. A nossa vida aqui não se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós. Imagina o seguinte, não sei, qual foi o carro mais bonito que você viu, talvez, ao vivo? Eu acho que foi o Camaro, não sei. Mas imagina, estaciona uma Ferrari aqui na frente da igreja. Aquele motorzão, coisa mais linda. Vermelha. Oh, Deus. Do lado do meu Escort. Qual carro você vai olhar? Você nem olha o meu. A gente concorda comigo. Deus, o que é isso aqui? Às vezes eu estou andando no meu carro, eu vejo outros carros, quase que eu bato meu, de tão bonito que é. Ai, Deus, isso aqui que é nave, Jesus. Mas ao mesmo tempo eu já, Senhor, obrigado, isso daqui, aleluia. Mas se para um carrão desse, uma Ferrari, do lado do meu carro, que vale 5 mil, sei lá, ele perde totalmente o valor. Ele fica insignificante. É mais ou menos essa ilustração que Paulo está dando, né? Eu sei que a minha é bem pífia, né? Bem chinfrim. Mas é mais ou menos isso. Você não tem noção. Você pensa que esse carro velho que você anda muita coisa, você não tem noção do que é carro. Só que ele diz em relação à vida. Você não tem noção da vida que Deus tem preparado para nós. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, Paulo vai dizer assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, a leve e momentânea, produz para nós eterno peso de glória.
ele sempre associa tribulação com glória. Essas coisas andam sempre juntas. Para deixar bem claro que, ainda que tenhamos uma leve e momentânea tribulação, há tribulação, sim. Ainda que, o fardo de Jesus é leve, pastor. É verdade? Óbvio que é. Mas há um fardo. Para ser cristão, há um fardo. Porque não tem como você ser cristão e não querer carregar um peso. E às vezes as pessoas da sua família não convidavam você para o fim de ano. Eu não sei se acontece isso com você, mas no começo aconteceu muito comigo. Todo final de ano fazia lá, vamos lá, leva cerveja, outro leva isso, leva aquilo. Daí pronto, vira crente. Daí chama, você vai, fica igual um bocozão lá, você não bebe. Você não canta aquelas músicas, Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos. Daí você está lá, né? Você parece meio que um peixe fora d'água. Ele vem uma cervejinha, me oferece. No primeiro ano me convidaram. Do segundo em diante, esquece. Então eu, quantos natais passei depois, eu e minha esposa. Aleluia, Feliz Natal, vamos dormir. Isso quando dormiu 10h30 da noite. Mas é assim. Assim, o sofrimento. Eu sei que o falso cristianismo, ele quer tirar todo o peso da vida cristã. Isso é um erro. O falso cristianismo, ele quer deixar a vida cristã indolor, sem peso. Mas tem um peso, sim. Temos algo para carregar, um fardo para carregar andando com Jesus. O sofrimento é real, dói mesmo. Falar que a morte não dói em quem é crente é mentira. Não, agora eu sou crente, sou super espiritual. Morre gente, dói do mesmo jeito. A cicatriz fica lá até o final da vida. Qual que é a diferença? A diferença é que o sofrimento não se compara com a glória a ser revelada. É por isso que nós conseguimos contornar melhor as dificuldades da vida, os sofrimentos da vida, porque nós sabemos que tem algo por detrás da cortina, algo maior do que isso. Eu não sei se você já percebeu, mas durante o dia o sol pode estar raiando, brilhando, aquela maravilha, o céu totalmente límpido, mas a lua continua lá. Por mais que às vezes nós não consigamos ver, às vezes dá para ver até um pouquinho, né? Durante o dia a gente consegue ver a lua, bem pouco. Por quê? O brilho do sol é maravilhoso. É isso também o sofrimento presente. Quando o sol da justiça chamado Jesus Cristo brilhar, meu irmão, aquele sofrimento chamado lua que você talvez teve durante 70, 50, 60 anos, não vão ser nada, nada. Hebreus capítulo 11, versículo 9, a Escritura diz assim: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac, falando de Abraão, né? Habitando em tendas. Não tinha nem casa fixa, hein? Que coisa, Abraão! Nem minha casa, minha vida consegui comprar na época. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, na qual Deus é o arquiteto e edificador. Teve uma vida de nômade, mas ele sabia, por que eu não vou fixar raiz aqui? Porque o meu reino também não é desse mundo. Põe próximo. Moisés também passou por algo parecido. Hebreus 11, 24. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Alguns historiadores dizem que Moisés seria o próximo Faraó, porque já visto, Faraó não tinha filho. A probabilidade era dele ser o homem mais importante do mundo. Donald Trump da época. Mas olha que interessante. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Olha, recusou ser o rei, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Eu amo essa frase, né? Prazer transitório do pecado. Porque o pecado só oferece prazer momentâneo, prazer que passa e traz desgraça. É isso que a Bíblia diz. Porquanto considerou o opróbrio, é humilhação, né? Porquanto considerou a humilhação de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Galardão é recompensa. Você consegue ver alguém que prefere deliberadamente sofrer por ser filho de Deus, a usufruir tudo que o mundo, a sua época, podia oferecer a ele? Porque ele contemplava o quê? Não, eu vou ter uma recompensa maior do que tudo que esse mundo aqui pode oferecer. Essa é a diferença. Depois em Hebreus capítulo 12, ainda termina dizendo assim: olhando firmemente, qual que era o objetivo dele? Por que ele não esmorecia? Por que ele não entristecia?
olhando firmemente para o autor com A maiúsculo, né? Falando de Jesus Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ele cita o exemplo de Jesus. Jesus suportou. Eu sei que talvez você passou na minha vida sofrido. Sofrido foi a vida de Jesus, meu irmão. Você consegue imaginar, só o comecinho da vida dele, o Deus onipotente, imenso, que não tem como a gente medir, imensurável, é comprimido para ficar dentro do ventre de uma mulher. Já começa por aí. Aí Jesus teve fome, teve sede, traíram ele. Quando ele precisou, o pessoal cascou fora, todos negaram, até quem falou, eu juro que nunca vou te negar, negou 3 vezes. Além daquele sofrimento humilhante, qual que é a diferença? Ele sabia, existia algo melhor também. Segundo princípio, a natureza também sofre. Do versículo 19 ao 23, você pode acompanhar comigo, por favor? Romanos 8, 19. Ardente, aqui falando depois do sofrimento humano, né? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Como assim, a ardente expectativa da criação? Falando da criação inanimada, de fato. Natureza e todas essas coisas. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, ou seja, até a natureza se corrompe, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Olha para cá, por favor. É interessante, né? A ardente expectativa da criação aguarda também os filhos de Deus serem manifestados. Eu sei que talvez, pastor, como assim a criação? Você está falando da natureza, árvores, morros? É literalmente isso aqui que Paulo está falando. De forma alegórica, Isaías diz assim, né, olha, o deserto e a terra se alegrarão. Para mostrar que, olha, que um dia até a criação inanimada, não sendo nós, seres humanos, eles também se alegrarão. Depois em Isaías 55:12 ele diz assim, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, até as montanhas vão cantar para o Senhor. Ele ainda diz, e todas as árvores do campo baterão palmas. É claro, né, que na poesia, algo figurado, de fato as árvores não vão bater palmas, né? Mas até a criação vai reverenciar a glória de Deus. É o que diz a palavra, a ardente expectativa da criação. O sentido original aqui do texto, por isso que é uma bênção a gente entender o que significa. O sentido original aqui, né, a ardente expectativa da criação, é o mesmo sentido de quando você estica o pescoço para ver alguma coisa. Sabe quando você está vendo um negócio bom lá, você dá aquela gente de pé assim para dar uma olhada, aí o que é mesmo? É o que a Bíblia diz a respeito da criação em relação à vida futura também. Até a criação. Não vê a hora de chegar o dia que Deus manifeste a sua glória. E por que a criação tem que esperar? É porque o destino da criação tem a ver com o nosso destino também, seres humanos. É por isso que a Bíblia diz que a criação ficou sujeita à vaidade, no sentido aqui, né, a criação ficou fútil, não estava cumprindo a sua função. Ou seja, a criação está se deteriorando. No versículo 21 diz assim, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Ou seja, até as coisas inanimadas criadas por Deus estão se corrompendo. O início de algo é sempre o começo do fim. Em relação à criação, em relação às coisas inanimadas, em relação a nós também. A criação de algo é sempre o começo do fim. Por conta do quê, pastor? Por conta do pecado. É o que diz a Escritura. No caso aqui, é claro, né? Por conta do pecado do homem. Não por conta do pecado da própria criação. Mas você sabe, a mais bela flor já existente, um dia vai murchar. Um dia ela vai perder sua beleza. Um dia sua fragrância vai embora. A criação se deteriora, é o que diz a Escritura. Para já mostrar para mim e para você que esse papinho de evolução é mentira. O mundo não melhora com o tempo. Muito pelo contrário, ele piora gradativamente. Animais existiam aos montes e vão entrando em extinção aos poucos.
assim também a natureza, as plantas e tudo mais. A terra e a criação foram amaldiçoadas, diz a Escritura, por conta do pecado. No caso, o nosso pecado, não é o pecado do homem. Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, ou seja, à futilidade. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, ou seja, não porque ela escolheu, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, por conta de Adão. É interessante que em Gênesis capítulo 3, no versículo 14, por conta do pecado, Deus repreende a serpente. Depois do versículo 16, ele repreende a mulher. E depois no versículo 17, ele repreende o homem e a natureza também. Põe ali, por favor. Gênesis 3, 17. E Adão disse, aqui Deus estava xingando o povo por conta do pecado, né? Tinha repreendido a serpente, a mulher. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Que coisa! Adão desobedece, a terra foi amaldiçoada. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, espinheiros, né? Em outras versões, ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A terra amaldiçoada por conta do pecado do homem. E não só em relação à natureza, o começo é o início do fim, mas em relação a nós também. Você sabe, né? Nasceu um menininho. Primeiro dia de vida. Mas também é o último dia dele. De trás para frente. Quando nós nascemos, nós começamos a morrer. Não é assim? Mais um ano de vida. É, mais um ano, sim. Mas também é menos um ano. É que ninguém canta assim, não. Desanima, né? Menos um ano de vida. Espero que ninguém cante parabéns assim nos aniversários. Mas a vida é assim, nós entramos na vida e começamos a sair dela automaticamente. Você sabe, né? A nossa vida é como se fosse uma serra. A gente vai subindo, a gente sai daqui, né, do zero, subindo. Quando você chega nos 40 anos ali, você começa o processo inverso. Ó. Você começa a descer a serra rumo ao fim. É assim que funciona. E terceiro, e último princípio para encerrar, esperar em Deus. Versículo 18. Tem por certo que os sofrimentos sempre presentes não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Nós temos que sim, de fato, esperar. Orar para que, de fato, Maranata, a hora venha, Senhor Jesus, o mais rápido possível. Mas uma coisa é fato, nós veremos a glória de Cristo. Veremos. Lembra no Monte da Transfiguração, quando Pedro teve um vislumbre da glória? Não só Pedro, depois Estevão também teve um lampejo do que era a glória de Deus. Paulo, da mesma forma, quando uma luz brilhou para ele no caminho de Damasco. Mas o interessante é que a Escritura diz que um dia todo o olho verá, até mesmo aqueles que os trapassaram. Todo. Um dia esses nossos olhos verão o Rei da Glória. Eu não sei quanto a você, mas puxa, isso me enche de tanta esperança. Às vezes diante das dificuldades da vida, das dificuldades com a família, com a igreja, mas só de lembrar que um dia todas essas coisas vão passar, que um dia todo o sofrimento vai embora, que um dia nós seremos glorificados. É o que diz Paulo também, se com ele padecemos, com ele também seremos glorificados. A Escritura diz que o justo, ele resplandece como o sol. Isso é maravilhoso. Nós não apenas seremos transformados, mas também veremos o Senhor glorificado, é o que diz a Escritura. 1 João capítulo 3, a Bíblia diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece. Infelizmente, o mundo não consegue perceber ainda. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha que maravilhoso! Que um dia nós seremos transformados, mas não apenas seremos transformados, e todos um dia verão, fulano de fato era filho de Deus mesmo. Lembra com Jesus, quando Ele foi crucificado? Aqueles montes de soldados ali, depois da sua morte, eles disseram sim, verdadeiramente era filho de Deus. Eu sei que hoje as pessoas não acreditam em nós, mas um dia diz a Escritura que elas terão que dizer a mesma coisa.
verdadeiramente aquele fulaninho lá, aquela irmã, aquela moça, aquele rapaz, eles de fato eram filhos de Deus. No versículo 23 diz, né? E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aguardando a adoção de filhos, é claro, nós já somos filhos de Deus, é o que diz a Escritura. Mas como eu disse, infelizmente nesse mundo as pessoas ainda não conseguem nos distinguir, não conseguem ver. Foi assim com Jesus também. Raríssimas exceções, as pessoas não conseguiam perceber que ele era o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que nós herdaremos um mundo futuro. E é ali que deve estar a minha sua esperança. Uma vez eu vi uma foto, achei muito interessante, até compartilhei no meu Facebook. Você sabe, né? Tem um projeto do governo, Minha Casa Minha Vida. Nada contra. Se puder comprar, compre. Mas tinha umas nuvens assim, bem bonito mesmo. E uma mansão no céu. Escrito assim, esse é o meu projeto, Minha Casa Minha Vida. É lá que eu tenho que fincar a raiz. Porque lá não vai haver dor. Lá o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá, como eu li aqui no começo do culto, Isaías diz que no reinado de paz vai habitar o cordeiro, o leão. A criança vai pôr a mão na toca da áspide, da serpente, e não vai ser picada, somente com o Senhor. E no versículo 24 e 25, para encerrar, na verdade é o resumo do 18 até o 23. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que se vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Na esperança aguardamos, ou seja, nós temos sim esperança de que todas essas promessas da parte do nosso Deus se cumprirão. Nisso deve estar a minha, a sua fé, a nossa esperança. A fé, de fato, ela olha para aquilo que Jesus Cristo fez, para a sua obra, e com base naquilo que ele fez, de que nenhum de suas promessas falharam, nós também podemos ter a certeza de que um dia nós veremos cada uma dessas coisas se cumprindo. Que um dia nós veremos o Senhor face a face, que um dia nós estaremos para todo sempre, durante toda uma eternidade, ao lado do nosso Senhor e Salvador. No Salmo 130, o salmista diz assim, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, espero na sua palavra. Assim deve ser conosco, aguardar no Senhor, esperar nele, esperar crendo na palavra do Senhor. E depois disso, de fato lembrar o que Paulo também disse em 1 Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode ter certeza. Já fizeram surpresa para você? É gostoso, né? Quando faz surpresa para a gente, é maravilha, maravilha. Ai, eu adoro surpresa. Até se eu descobrir, eu finge que é surpresa, que é bom demais. Mas você não tem noção daquilo que Deus está preparando para nós. Você pode ter certeza. A visão da vida futura ajuda a mim e a você suportarmos o sofrimento da vida presente. Amém, meus irmãos?